Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. É bom estar aqui, né? Depois de alguns meses, como o Paulo falou, talvez você esteja aí do outro lado na televisão, e como eu estava também, e eu sei que às vezes é fácil a gente se distrair quando está em casa, né? Dá vontade de ir no banheiro, pega a pipoca. Essa não é a hora da pipoca, essa não é a hora de ir no banheiro. Eu queria que você focasse aqui o que Deus tem para você. Eu queria falar sobre propósito. O propósito de Deus na pandemia. O que aconteceu nessa quarentena? Na sua vida? De bom ou de ruim? Podia passar aí já? O que aconteceu na sua vida e na minha vida? O que mudou? Todo mundo diz que tem um novo normal. O que é esse novo normal? O que será daqui para frente? Como estaremos? E aí nós temos algumas notícias, algumas coisas que aconteceram nesses dias. Pode passar aí. Os divórcios aumentaram 70%. Por quê? Está todo mundo em casa. O homem está em casa, a mulher está em casa, as coisas são difíceis, fica aquela tensão, aquele problema. A violência doméstica disparou. Também, homem em casa, desastre. Segundo a British Medical Journal, a partir de maio, aumentou 70% o consumo de álcool na Inglaterra. Alguns países proibiram o álcool, mas na Inglaterra houve um aumento em casa de 70%. Mas tiveram outras coisas também. Por exemplo, a palavra oração foi uma das mais buscadas no Google, nos sites de busca. Em tempos de crise, os humanos tendem a recorrer à religião para aliviar o estresse e buscar explicação. E a pandemia do Covid não é exceção, disse a autora. O levantamento foi realizado por Jeanette Bentsen, na Universidade de Copenhague. A palavra Deus aumentou 1.150% a procura de fevereiro para março. Eu acho que é um tempo de definições. Esse é um tempo de definições. A pessoa às vezes estava em cima do muro, estava meio um pé na frente, outro atrás. Falou, vem esse negócio, onde está Deus? Deus não está nisso aí não. Se Deus existe, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Se é que Deus existe. E as pessoas começaram a perguntar. Fazer essas perguntas. Mesmo quem estava na igreja. Alguns aí sumiram. Não é que sumiram do culto aqui, presencial. Sumiram. E nós, como Ministério Pastoral, temos trabalhado em cima dessas pessoas. E difícil contato. A pessoa talvez tenha desistido. A Bíblia diz em Salmo 14:1, né? Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Se você pensa não há Deus, a Bíblia te chama de tolo. Mas também, outros se agarraram mais a Deus ainda. Outros buscaram mais. Outros começaram a ler mais a Bíblia. Como o Paulo falou aqui, a intercessão tem intercedido aí 2 horas por dia. Então outros começaram a se movimentar. Então se de um lado, você tem uma incredulidade, você tem perguntas de onde está Deus, do outro lado você tem uma busca pelo espiritual. Não sei como é que você está aí no meio disso aí, mas segundo o Instituto Barna, que é um instituto
conheci nos Estados Unidos, 35% das pessoas que estavam na igreja pré-Covid estão na mesma igreja pós-Covid. Só 35. De cada 100, 35. Os outros 65, alguns estão em outras igrejas, outros estão em outros lugares, outros desistiram. Esse é o momento da gente definir, como eu falei lá de definição, definir quem é discípulo e quem é consumidor. Você vem à igreja e você é um discípulo ou um consumidor? Porque o consumidor, ele vai zapeando. Talvez alguns aí falem, esse Nelson aí não chorou até agora, faz 3 minutos que já está aí. Acho que hoje não vai ter muita emoção não, vamos lá mudar. Se você é consumidor, você está zapeando, você está buscando. Ou vai para uma igreja, outra igreja, ainda bem. Ou vai assistir uma série no Netflix. Então, você está com tudo ali. Se você está aqui, não, aí você tem que me ouvir. Como eu falei, este é o momento de definições. Definições de quem é e quem não é. Quem é discípulo realmente de Cristo e quem é consumidor. Quem é um ouvinte. Quem é um simpatizante da causa, mas que não tem compromisso. E esse é o momento disso. Cerca de 32% dos cristãos têm o hábito de ler a Bíblia. 32%. Muitos só leem a Bíblia quando o pastor fala aqui no domingo. Ainda não falei nenhum versículo. Teve gente que não leu a Bíblia essa semana ainda. Esse é o momento de definição. Se você é cristão, se você é um discípulo, qual é o seu grau de compromisso com Deus, com a sua palavra, com o seu propósito? Por que que isso nos afetou tanto? A gente que estava acostumado aí com nós somos latinos, nós somos amáveis, nós amamos um abraço. Coloquei uma cena de um abraço aí. Vai mostrar lá. Porque nós somos seres relacionais. Deus nos fez para não vivermos sozinhos. Para vivermos em grupo. Para estarmos juntos. Então, isso faz falta. Eu lembro que quando, 2 dias depois da pandemia, da quarentena ser instalada, um jovem ligou para o Gabriel. 2 dias depois. Gabriel, eu não aguento mais ficar em casa. Peraí, mas foi 2 dias. Mal ele sabia quanto que ia ser. 2 dias, não aguento mais, eu estou enlouquecendo, eu não tenho o que fazer. Eu já vi todas as séries, eu já vi todos os vídeos. O que eu vou fazer? E nós somos assim, nós somos seres relacionais. Talvez um dos maiores incômodos da igreja é isso. Porque não existe igreja sem relacionamento com Deus e com o irmão. Alguns acham que é possível ser cristão sem ir à igreja. E segundo o IBGE, 10% dos cristãos já se consideram desigrejados. Tem um livro do Nelson Bomilcar muito interessante que diz Os Sem Igreja. E fala alguns motivos que essas pessoas não vão à igreja. Mas isso talvez seja um dos maiores incômodos nossos. Porque a gente não consegue abraçar hoje, a gente tem que falar de longe. Oi. Falar com o irmãozinho, oi, como é que você está rindo, está chorando, você não sabe direito. Você viu como é incômodo usar uma máscara, que eu uso no mínimo 8 horas por dia há 30 anos. Tá vendo? Gostou? Dá para respirar? Tá bom, né? Isso tudo, talvez essa necessidade, levou as pessoas a começar a procurar, inclusive na nossa igreja, as pequenas famílias, que tiveram aumento. Tem um trabalho no Ministério Pastoral de colocar as pessoas em pequenas famílias, tem talvez a facilidade de agora estar em casa,
ou no próprio trabalho e participar de uma pequena família, mas isso é relacionamento. E muitos não veem a hora. Quando é que eu posso estar junto? Estão só esperando a liberação. Pode, é hoje, essa quinta-feira pode? Calma, irmão. Nós também temos saudade, viu, Biba, aí que você está ouvindo, Reinaldo, de estarmos na casa da Biba, aquele chazinho, ou a sopinha, ou o menu do Félix. Gostoso. Pelo menos uma vez por mês nós queremos fazer isso aí. Então, isso é família, isso é relacionamento. E nada vai substituir esses encontros. Onde você consegue cheirar? Pelo Zoom ou pelo YouTube? Ainda não inventaram, né? Então o cheirinho do café não chega. Da pipoca estourando. Mas em tudo isso que eu falei, coisas boas, coisas ruins, coisas acontecendo, o que isso tem a ver com o propósito? E eu queria falar um pouquinho para você sobre propósito. Salmo 138:8 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor cumprirá o teu propósito. Espera um pouquinho, tem propósito? Deus tem um propósito na minha vida? São perguntas que às vezes a gente faz só no velório. Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Perguntas mais profundas. Por isso que a Bíblia diz que há sabedoria no velório. Porque ali a gente começa a pensar. Mas eu não queria que você estivesse no velório para pensar em qual é o seu propósito. Para que você foi criado? Deus tem algo maior para mim? Deus tem um propósito específico para a minha vida, que é diferente da do meu irmão? Tem. Deus tem um propósito para você. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É fácil cantar, né? Nós cantamos aqui, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que te amam. E aí? Será que é todas as coisas mesmo? Todas as coisas, quer dizer, Deus age através de tudo, das coisas boas e das coisas ruins. Se a Bíblia está dizendo que todas, que são todas? Todas. Eu tenho um consultório aqui com só tomada 220. Todas são 220. E foi um rapaz lá colocar um piso, e eu falei assim, ó, todas as tomadas são 220. Ok? Se for usar maquita aí, tá bom. Daqui a pouco ele me liga, doutor Nelson, queimou a maquita. Mas o que aconteceu? Eu liguei na tomada e o meu negócio era 110 e a tomada era 220. Mas eu não falei que todas. Mas eu pensei que essa aqui era diferente. E era 110. E não era. Eu falei, todas? Que são todas? Todas são todas. Se eu falei, todas as tomadas são 220, todas as tomadas são 220. Mas essa era meio diferente, estava atrás, estava fora. Todas. E aí a Bíblia está dizendo, todas as coisas cooperam. Todas. Mas tudo. Começa a pensar. Primeiro que Deus não age só através das coisas boas. Ele age também através das coisas ruins. Pensa na vida de José. José tinha uns irmãos tendo inveja dele. Foi vendido como escravo.
foi injustamente acusado pela esposa de Potifar, foi preso. Todas as coisas cooperam. Na prisão, revelou um sonho, aí falou, não esquece de mim. Ficou mais 2 anos preso. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus, às vezes a gente faz assim, se tudo der certo, é porque é de Deus. E se nada der certo, é porque não é de Deus. E às vezes não são as coisas assim. Ah, se eu quiser fazer um negócio e der tudo certo, e a pessoa acordar com vontade, e etc e tal, é porque é de Deus. Se a pessoa acordar sem vontade, não é de Deus. Não é assim. Na vida de José, as coisas foram difíceis. Agora a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Não quer dizer que todas as coisas são boas. Está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Está dizendo que todas as coisas boas cooperam para o bem. As coisas ruins também cooperam para o bem. O conjunto de coisas. Então, existe um propósito de Deus na pandemia? O que você acha? Pode passar aí. Esse propósito de Deus na pandemia, na verdade não é na pandemia. Existe o propósito de Deus, que não foi alterado por causa da pandemia. O propósito de Deus na sua vida e na minha vida não foi alterado por causa da pandemia. A pandemia foi usada para que esse propósito seja cumprido. Dá para entender isso? Então poderia até mudar o título da palavra e falar assim, não é o propósito de Deus na pandemia, porque parece que Deus mudou esse propósito. Não. Deus não mudou o propósito dele durante essa pandemia. Você sabe que nessa pandemia eu fiz alguns pratos, né? Cozinhei arroz, tá bom mais ou menos, feijão, fiz algumas carnes, gelatina. Cozinhei algumas coisas que nunca fiz na vida. Nunca fiz na vida. Assim como os sites de culinária também explodiram, bombaram. Porque todo mundo tinha que fazer alguma coisa. Se não tinha feito, tinha que começar a fazer. Por onde começa? No feijão, coloca louro ou não coloca louro? O que é louro? E a gente começa a cozinhar. Você sabe quando você vai fazer um negócio muito tranquilo, que é esquentar leite? Você coloca o leite para ferver, e às vezes distrai com uma ligação, ferve, e o que acontece? Derrama. E você fala, agora tem que limpar todo esse fogão aqui. Para algumas pessoas, a minha impressão é que elas acham que Deus é como nós esquentando leite. Deus estava distraído com os seus anjos, talvez olhando lá, admirando um louvor, e aí esqueceu da gente. Falou, puxa, esqueci do pessoal lá do Brasil. O que aconteceu? A pandemia, puxa, não sabia que isso ia acontecer. Você acha que Deus fez isso? Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus falou assim, puxa, olha Gabriel, estava muito ocupado, não deu tempo, e o anjo deixou esse cara na mão. Às vezes a gente acha que é isso. Que Deus esquece da gente. Que Deus estava distraído. Mas eu queria que você lesse Isaías 49, 15. Que diz assim, o Senhor responde,
Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Ainda que a mulher se esqueça do filho, Deus não vai esquecer de você. Você acredita nisso? Você acha que Deus só está de bem com os pastores? Os pastores não tem problema nenhum. Está tudo, não tem pandemia, vamos andar sem máscara mesmo. É isso. Deus não se esquece de você. E eu, lendo esse versículo aqui, lembrei que muitos anos atrás, na época que não tinha celular ainda, tinha uma mulher na igreja que tinha 6 filhos. E ela entrava no carro e contava: número 1 está aí, número 2 está aí. Tá, estamos aqui, vamos embora. E num desses dias, ela entrou no carro e deixou um na igreja. Pequenininho lá de, 3 anos. E não tinha celular, e agora como é que a gente avisa? Fica com a criança, distrai a criança. Esperamos ela chegar em casa para ligar para a casa dela. Falou: você esqueceu um filho aqui. Deus não se esquece de você. Sua mãe pode te esquecer, como essa esquecida aqui, se bem que 6 também, né? Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de mim. 1 Pedro 1, 6 e 7. Diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha esse versículo. O que ele está falando? Sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da sua fé. Quantas pessoas perderam a fé, como eu falei no começo? Quantas pessoas não suportaram uma tribulação? Quantas pessoas baquearam? Quantas pessoas desistiram? E aqui está dizendo que o ouro é apurado pelo fogo. A maioria sabe que eu sou dentista. Hoje em dia a gente não faz mais incrustação de ouro. Mas semana passada eu tirei uma incrustação de ouro de um dente. Como é que você sabe que aquilo é ouro? Você tem que botar fogo. E aquilo derrete de uma forma diferente. Você limpa, então tem um cadinho lá, que é aquele negócio parecido com aquilo, só que menor. Você coloca ali e coloca fogo. A sua fé é provada e aprovada pelo fogo. Não é quando as coisas estão bem, é fácil falar: eu tenho fé, eu creio, eu sou cristão, eu sou discípulo. Mas e quando as coisas não estão bem? Eu queria que você se concentrasse e entendesse que é vital entender o propósito do sofrimento. O propósito da provação. E não se concentrasse no sofrimento em si. Na provação, na luta, no desemprego, na doença, na enfermidade, nos problemas familiares, nos relacionamentos. Pensa qual é o propósito. O que é que Deus quer me ensinar com isso? O que é que isto vai colaborar com o meu propósito? O que é que eu vou entender que eu não estava entendendo?
Porque eu estava tão maluco fazendo minhas coisas, e com atividades, e com ativismos, e com coisas, e não parava, e não ouvia Deus. E agora eu fui obrigado a ficar em casa com a minha mulher, e com meu filho. E o que Deus quer falar nesse momento? O que é que Deus está falando nesse momento? Como é que está a sua fé nesse momento? Não sei quantos conhecem Corrie ten Boom, mas ela era uma holandesa e ela salvou mais de 800 judeus. Tem um livro chamado Refúgio Secreto, eu até vi lá online, custa por volta de R$20, e é uma história emocionante. E ela era cristã, e ela dizia: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Isso vale para hoje. Se olhar para as coisas, para as incertezas, para as inseguranças, o que vai ser o dia de amanhã? Ninguém sabe. O que será o meu emprego? Ninguém sabe. O que serão os meus clientes? Ninguém sabe. Se você olhar para isso, aflição. Se você olhar para si, eu não tenho condição, eu não consigo, depressão. Se você olhar para Cristo, descanso. Então olha para o lugar certo. Lembra que Pedro começou a andar, Jesus sobre as águas, e Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele começou a olhar, a andar. De repente, a Bíblia diz que ele começou a olhar para a onda, para o vento, para o mar. Quando ele olhou para o mar, afundar. Você pode olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ou pode olhar para as lutas, para as dificuldades, para aquilo que você não tem, para aquilo que você não é. Qual é o propósito nisso tudo? O que é que Deus quer nos ensinar? Não nos esqueçamos que Hebreus 5:8, a Bíblia diz que Jesus, apesar de ser filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Apesar de ser filho de Deus, não foi a glória que o fez aprender a obedecer, foi o sofrimento. Foi a luta, foi a dificuldade. Ontem o Gabriel falou aqui sobre obediência. Josué, como é que você vai aprender a obedecer? Passando por lutas, passando por dificuldades, passando por privações. Quando a gente começa a valorizar aquilo que a gente não valorizava, quando perde. Se você quebrar o seu braço e ficar com ele engessado, você vai valorizar o seu braço. E vai falar: puxa, como era bom tomar água com o meu braço. E agora eu não posso. Muitos perderam algumas coisas. Muitos perderam dinheiro. Muitos perderam liberdade. Muitos perderam emprego. Muitos perderam, e as causas e as perdas são grandes. Será que você vai aprender a valorizar o que tinha? Vai aprender a valorizar a liberdade de ir e vir, de não ficar afastado de alguém que você ama? Segunda Coríntios 4, 17 e 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós estamos preocupados com a eternidade. Nós não estamos preocupados com os quantos anos nós vamos viver aqui.
80, 90, 100. Isso não é nada. Isso não representa nada perante uma eternidade. Por isso que ele diz aqui, Paulo aos Coríntios, leve e momentânea tribulação. Para ele, era leve e momentânea. E ele foi apedrejado, foi preso, foi perseguido, foi massacrado. Para ele era leve e momentânea tribulação. E eu não sei de ninguém aqui no Brasil nos anos 2000 que tenha sido apedrejado por ser cristão, preso. Mas tem muita gente, muito cristão, ao redor do mundo que está passando por isso. Eu sou assinante de uma revista chamada Portas Abertas, e a quantidade de pessoas que passam ali... Obrigado. Caiu. Está vendo? Não chorei e caiu. A quantidade de pessoas que são cristãos, são obrigados, os filhos obrigados a verem os pais serem torturados e mortos. Se você não negar sua fé, seu pai vai ser morto. Hoje, no mundo hoje, nos últimos 50 anos, se diz que teve mais mártir do que nos 1950 anteriores. Século 21. Nossa vida ainda é fácil. Mas qual é o propósito que Deus tem para você? Que não mudou durante a pandemia. O propósito continua sendo o mesmo. Talvez a pandemia tenha feito você refletir. Talvez tenha feito você ver alguma coisa que você não via antes. De uma forma diferente. O que é que Deus tem como propósito na sua vida? Que é diferente da vida do seu irmão. É diferente. Ele tem um propósito específico. E aqui no CRE se fala sobre individualidade. Ou seja, Deus conhece você, seu nome, sua palavra, quantos cabelos você tem. Alguns é mais fácil do que outros, mas Deus sabe. E te trata de uma forma individual. Você pode, se você tem uma esposa que não é cristã, um marido que não é cristão, você pode orar por ele, mas a salvação ela é individual. O marido não salva a esposa não salva o marido, o pai não salva o filho. Cada um tem que ter a sua experiência. E aqueles que são cristãos, ou filhos de pais cristãos, tem que ter a sua experiência. Se você cresceu na igreja, você tem que ter a sua experiência. Porque eu cresci na igreja e tive o meu momento de experiência. Mas você tem que buscar. Porque existe um propósito. Existe um plano. E esse plano é de Deus. A Bíblia diz que Ele nos conhece antes de nós existirmos. Como é que a gente descobre o propósito? Como é que eu sei para que eu fui chamado? Qual é o meu chamado? Não sei, eu acho que meu sonho é ser cantor. Eu não sei a diferença de dó para ré, mas Deus me chamou para ser cantor. Deus me chamou para evangelizar. Você já evangelizou o seu colega de classe? Não, tenho vergonha. Peraí, mas você quer ser missionário e não consegue evangelizar o seu vizinho? Qual é o seu propósito? Eu não sei qual é o seu propósito. E a gente aqui vive querendo descobrir qual é o nosso propósito. Que está ligado aos seus dons, mas não é sinônimo.
Está ligado aos seus talentos, mas não é sinônimo. O propósito é o que você está fazendo aqui na terra. O que Deus tem preparado para a sua vida. Como é que eu descubro? Tem 2 métodos para você descobrir isso. O primeiro é da especulação. Especular significa procurar, significa buscar, significa eu vou fazer algum curso de autoconhecimento para ver qual é o meu dom, para que eu fui chamado, qual é o meu propósito. Queria que eu passasse a última figura, o último slide. Isso é um instrumento. Você tem ideia para que serve isso? Você imagina você como instrumento perguntando, para que eu sirvo? Para quem você tem que perguntar? Para quem fez o instrumento? Então existem 2 métodos para a gente descobrir. Primeiro é a especulação. Pesquisar, filosofar, ler livro. O autoconhecimento. O segundo é a revelação. Quem fez o instrumento sabe para que ele foi feito. Aquele instrumento foi feito para a gente fazer uma cirurgia de levantamento de seio, que a gente chama, levantar o seio maxilar e colocar um enxerto lá dentro. Chama pata de elefante. Quem sabe? Quem usa? Ou quem criou? Então você não vai conhecer o seu propósito olhando para dentro. Você vai conhecer o seu propósito perguntando para quem te criou. Para quem criou o instrumento. Para que você foi feito? Será que você foi feito só para trabalhar? Só para comer? Só para dormir? Só para ganhar dinheiro, ficar rico e... O que mais? Queria chamar o pessoal do louvor. Qual é o seu propósito? E volto a falar, ele não foi mudado durante a pandemia. Ele não é mudado de acordo com o que as dificuldades nos levam. Ele não é mudado de acordo com o que você sabe ou você não sabe. O seu propósito está nas mãos. Estão designados pelo Criador. Por Deus. E você precisa descobrir qual é o seu propósito. E você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Como eu falei, nem todas as coisas são boas. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Eu queria te desafiar a buscar em Deus. Qual é o seu propósito? Para que você foi criado? Para que você está passando por essas lutas? Por que você está passando por essa dificuldade? Eu sei que existem irmãos desempregados, doentes, com problemas, e nós temos orado. Mas busque saber qual é o propósito. O que é que Deus tem para a minha vida através dessa situação? Muitos perguntam por quê? Por que Deus aconteceu isso? Por que alguém teve câncer? Por que as pessoas morrem? Por quê? Na sua vida pergunte, para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Qual é o propósito disso? Enquanto nós cantamos essa música, eu queria que você meditasse e pensasse, qual é o propósito de Deus na sua vida?